Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço onde a gente utiliza para conversas que podem nos ajudar a entender melhor a Bahia. E hoje a gente vai entender melhor a Bahia, que fica no extremo sul do estado, uma zona bonita que a gente tem e que muitas vezes, pela distância da capital, a gente não tem acesso a tudo que está sendo realizado em cidades como Teixeira de Freitas. Está aqui o prefeito Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo, que é médico também, está no primeiro mandato e vai conversar com a gente sobre as questões que envolvem essa cidade do extremo sul. Seja bem-vindo, prefeito, prazer conversar com o senhor. Eu queria que o senhor desse uma saudação para quem ainda não conhece Teixeira de Freitas. Vale a pena aí conhecer sua cidade? Olá, Pablo, satisfação estar aqui participando com você do programa, aqui no Linha de Frente, TV Aratu. Vale a pena sim, Teixeira de Freitas é uma cidade do extremo sul da Bahia, fica a cerca de 800 quilômetros da capital, Salvador. É a cidade polo regional, então é uma referência no comércio, na educação, na saúde pública. É uma cidade que tem um crescimento significativo, um desenvolvimento significativo. Então vale a pena sim. É uma cidade acolhedora, é uma cidade com um potencial fantástico para empreender. Então quem quiser ir passear ou quiser ir lá montar o seu negócio e mudar para lá, sejam bem-vindos, estamos de portas abertas para recebê-los. Olha, já teve convite aqui do prefeito Marcelo Guzmão Pontes Belitardo, de 46 anos, médico, coloproctologista. O senhor ainda está atendendo, doutor? Exato, sou cirurgião geral e coloproctologista, que é uma subespecialidade cirúrgica. Eu estou atendendo sim, o médico ele nunca deixa de ser médico, então eu amo o que eu faço, estou gestor, também amo fazer a parte de gestão pública, mas eu não posso abandonar a medicina e nem os meus pacientes. Então, eu tiro um tempinho da semana ainda para atender, para operar, porque a gente faz o bem ao próximo, então eu não posso abandonar. Eu vou fazer uma pergunta difícil aqui, sinta-se à vontade para responder ou não. Dizem que o bom político, o bom gestor público, a grande missão dele é cuidar de pessoas. E médico, obviamente, médico cuida de gente, sabe cuidar de gente, sabe salvar vidas. Dá para dizer o que é que o senhor se sente mais orgulhoso, o que é mais satisfatório na vida do senhor? É ser médico ou ser gestor público? Os dois. Eu já tenho uma vivência na medicina já há pelo menos aí 20 anos. Então é algo que eu faço já com muita habilidade e com muita naturalidade. Eu entrei no processo político há pouco mais de 2 anos, né? Eu estou aí no 2 anos e meio de mandato, então é uma experiência nova, mas eu estou fascinado pelo mundo político. Então, nas duas áreas, tanto na medicina quanto na gestão pública, a gente consegue trazer benefícios para as pessoas. A política é um fator muito interessante, você consegue trazer de forma coletiva, em grande quantidade. E como médico, não, eu consigo atender um de cada vez. E na política pública, a gente consegue, de forma organizada, responsável, trazer benefícios para uma grande quantidade de pessoas em uma única situação. Muito bem. Então, isso gera uma satisfação incrível. E eu acho que o nosso país ele precisa disso aí, de gestões públicas extremamente organizadas administrativamente. Temos que entender que a máquina pública ela precisa se portar como uma empresa pública, em que tudo tem que ser feito baseado em números, uma gestão administrativa financeira baseado em resultado para poder dar certo. Então, não pode ser feito mais de forma aleatória, como se via muito no passado, ou se vê hoje ainda, porque senão não existe o desenvolvimento que a gente espera. Então, eu estou amando fazer o que eu faço, não conseguimos fazer sozinho a gestão pública, então a gente precisa de uma equipe muito bem organizada. Então, dá para a gente comparar, assim, os dois trazem satisfações incríveis por ajudar pessoas. Como médico, geralmente a ajuda é individual, e como gestor, a ajuda é macro, é coletiva. Muito bom. E quando um professor, um médico, quando um gestor público enxerga o cidadão como cliente, eu acho que isso muda, vira a chave, transforma a relação administrativa de um poder público em uma relação de satisfação. Você quer satisfazer as pessoas que estão na sua comunidade, não é isso? Exato. Você tocou num ponto interessantíssimo. Temos que enxergar o próximo como clientes e temos que estar preocupados em gerar satisfação em qualquer papel que estejamos desempenhando.
a gente tem que gerar satisfação em tudo que a gente faz. Então, eu como gestor, eu sou muito claro com a população que nem sempre o gestor ele consegue fazer tudo o que ele quer na hora que ele quer. Mas o que ele fizer, ele tem que estar preocupado em gerar satisfação com a população. Muito bem. Eu estou conversando também com o deputado estadual Tiago Correia, que tem sido um político que está visitando várias regiões da Bahia, ele está se debruçando em números e colhendo diagnósticos sobre o nosso estado. E recentemente ele conversou comigo e falou assim: Pablo, eu vi uma pesquisa do IBGE PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, que mostra que a Bahia não está nada bem no quesito saneamento básico. Sim. Aliás, praticamente metade dos domicílios da Bahia não tem canalização de esgoto. Como é que está a situação em Teixeira de Freitas e o que é que o senhor pode fazer para melhorar cenas como essa? Em Teixeira de Freitas, a responsável lá pela rede de saneamento básico é a empresa Embasa. O município ele não tem uma entidade própria do município para tratar. Existem cidades que existe a própria empresa municipal, mas lá não, é a Embasa. A Embasa ela tem um contrato, né, e ela faz um trabalho contínuo de saneamento básico no município. Então, falta-se muito a fazer ainda, mas lá já existe a estação de tratamento e existe um trabalho contínuo de levar, né, para os bairros a rede de esgotamento com bombeamento para que o esgoto ele seja destinado a uma estação de tratamento. O trabalho ele é a médio e longo prazo, né? Eu entendo que existe um custo para a empresa de implementação, mas o mais importante que eu vejo é que é um trabalho contínuo. Ele não é realizado e para. Ele está sendo feito de forma progressiva e a expectativa até 2030 aí, a gente tem mais de 90% do município com rede de saneamento básico. E, por outro lado, a prefeitura fica responsável por drenagem, por macrodrenagem. Nesse aspecto, a Teixeira de Freitas está bem atendida? Nessa administração nossa, fazendo a propaganda aqui, a gente tem trazido um investimento de forma acelerada. Teixeira de Freitas é uma cidade extraordinária, onde ela cresceu por demais, mas sem a estrutura urbana mínima necessária. Quando eu falo estrutura urbana, é o que você falou. Drenagem pluvial, pavimentação, iluminação pública. Então, surgiram-se muitos bairros de forma acelerada, sem o mínimo de infraestrutura. Nessa administração, há 2 anos e meio, a gente tem procurado implementar esse investimento acelerado. Nem sempre o município ele tem o seu recurso próprio dos seus tributos exclusivos para investir nessa infraestrutura, que é um investimento alto. A drenagem pluvial custa caro. Então, o que a gente tem feito? Tem organizado a administração, né, sanado nossas dívidas, investido em um aumento da arrecadação. Com isso aí, a gente abre espaço com instituições financeiras para a gente pegar as antecipações de crédito. Então, com as linhas de financiamento, a gente consegue investir de forma acelerada, tentando buscar aí um percentual mínimo do PIB em investimento em infraestrutura. Então, esse investimento, a gente muda a realidade da cidade. Um bairro que não tinha drenagem pluvial, toda vez que chove, inunda, e a gente tem lá vários bairros em Teixeira nessa situação. Tem um bairro central que tem um shopping, e que é só chover, inunda. Então, a gente está levando um investimento para essa localidade de drenagem pluvial e pavimentação de 12 milhões de reais. É um investimento importante. Importante. Então, esse investimento aí, além de trazer o benefício para a sociedade, ele aquece a economia, porque você tem lá pedreiros contratados, máquinas locadas para executar a obra. Então, a gente organiza as contas do município, consegue as linhas de financiamento, investe na infraestrutura urbana, aquece a economia. Então, a cidade está se desenvolvendo. Então, a gente tem feito isso de forma acelerada. A cidade tinha muita carência em pavimentação e drenagem pluvial e a gente está corrigindo isso aí. Eu sou muito transparente com a população, que às vezes muitos me questionam, mas está pavimentando um bairro e o meu. Eu falo, calma, que eu não tenho a varinha de condão. Difícil todo mundo ao mesmo tempo, então, tem um pouquinho de paciência que a gente vai chegar, mas sempre com muita transparência e sinceridade. Eu não sou de ficar prometendo, porque para não estar enganando a população. Então, eu sou muito sincero em relação a isso. Não conseguimos fazer tudo o que queremos na hora que queremos, mas estamos trabalhando muito para a cidade se desenvolver. Olha, é bom conversar com um político que também é médico, porque o médico, todo mundo que está me vendo sabe, o médico tem que ter um diagnóstico frio
mas tem que ser amoroso. Ele não pode também dar as notícias na lata, mas ele tem que ter a frieza, a objetividade, porque dessa objetividade depende a vida do paciente. No caso, o paciente é todo o município de Teixeira de Freitas. Usando essa analogia, doutor Marcelo Belitardo, como é que está a saúde no seu município? A saúde pública é um problema nacional. O que aconteceu historicamente, né, no nosso país, o avanço tecnológico, ele acaba aumentando o custo da saúde pública. Se nós formos lá para a década de 80 e de 90, não se existia ressonância magnética, tomografia não se existia. Em Teixeira de Freitas mesmo, a ultrassonografia ela foi introduzida na década de 90. Então, o custo da saúde pública era um exame laboratorial, um raio-x e um exame clínico. O custo ele era mais barato. A tecnologia ela é fantástica, só que ela aumenta esse custo da saúde. Os municípios eles têm os seus tributos exclusivos. Quais são os principais impostos do município? É o ISS e o IPTU. Então, os municípios eles dependem de repasses de convênio do governo federal. Então, a saúde pública a nível Brasil, né, enfrenta um subfinanciamento. Os convênios que são repassados para muitos municípios, para a grande maioria, eles não conseguem arcar com as despesas. Então, a gente entende a necessidade, mas a gente tem um subfinanciamento. E a gente não consegue fazer milagre. Então, lá em Teixeira de Freitas, por ser uma macro-regional, então a gente tem uma demanda de todo o extremo sul, de cirurgia, de ortopedia, de cirurgia cardíaca, de neurocirurgia, de oncologia, em que o nosso município atende todo o extremo sul. Só que na hora que a gente coloca na ponta do lápis, o que chega de convênio do governo federal, ele é muito pouquinho. E o município não consegue aportar tudo o que ele quer, porque tem um limite. Essa realidade que o senhor está colocando não é exclusiva de Teixeira de Freitas, é muito bom o senhor falar isso, porque eu imagino que vários prefeitos estão em situação semelhante. Vou citar uma prefeita que eu conversei recentemente, a prefeita de Vitória da Conquista, a senhora Sheila Lemos, ela falou assim, nessa cadeira mesmo, ela falou, Pablo, oficialmente Conquista tem 371 mil habitantes. Sabe quantos cartões do SUS a gente atende lá? Eu falei 400 mil. Ela falou 1.200.000 pacientes de toda a região, de mais de 50 municípios. O senhor está citando uma realidade semelhante. Exato. E é uma situação muito delicada, porque assim, a Constituição Federal de 88 ela é bem clara. Ela diz lá que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Como a saúde ela foi municipalizada, aí entende-se que Estado é o município, que é quem recebe todas as cobranças. Só que o município ele tem um limite de recursos, ele tem os convênios federais e tem o seu limite de recursos para aportar. Mas quando cidades como Teixeira, como Conquista, elas viram a referência, vários pacientes de várias cidades menores vão para lá para serem atendidos. E controlar o cartão do SUS é difícil, porque se tem um parente na cidade, vem outro lá de uma cidade muito longe, faz um cartão do SUS com aquele endereço, fica difícil você diagnosticar isso aí. Então, acaba-se que gera um custo muito alto e que a gente tem dificuldade em bancar. E quanto mais a tecnologia avança, mais caro fica a saúde. Então, lá em Teixeira de Freitas, a gente recebe em torno de 6,5 milhões de reais de recursos federais. Se a gente for aportar 15% da nossa arrecadação própria, a gente chega aí a 11 milhões de reais. Só que a nossa saúde Teixeira de Freitas, ela, mesmo a gente controlando, ela custa em torno de 14 a 15 milhões de reais. Olha aí, olha o saldo negativo. Então, como é que tapa esse buraco aí, prefeito? Como é? E isso aí é perigoso porque ela pode ser interpretado em um final de um mandato como uma irresponsabilidade fiscal. Como é que o gestor permite que se gaste mais do que tem recurso para gastar? Então, nós temos a vontade de fazer, temos a sensibilidade de fazer, mas a gente se esbarra com um subfinanciamento, que não é culpa do prefeito. Então, quando se mudar políticas de financiamento do SUS, então isso aí vai se mudando com o tempo. Mas hoje, principalmente prefeituras que têm toda uma macro-regional, como Teixeira, como Vitória da Conquista, enfrentam esse problema. Então, a nossa saúde pública, a gente faz muita coisa. Lá em Teixeira de Freitas, a gente faz
cirurgia urológica, cirurgia vascular, neurocirurgia, oncologia, cirurgia cardíaca. A gente faz tudo lá. Só que a gente não consegue atender todos na hora que a gente quer. Por quê? Porque eu me esbarro no limite financeiro. E chega a ser perverso porque vem alguém da oposição querendo te atingir e fala assim, não, a saúde tem dinheiro que dá e sobra. Ou seja, está mentindo, né? Então tentando enganar a população. E eu sou muito transparente na minha fala. Ó, a gente procura fazer o máximo, mas temos um limite. Então a saúde de lá de Teixeira de Freitas, ela está bem. Eu não posso falar que está ruim, porque a gente tem números expressivos. A gente tem atendimentos de alta complexidade, só que a gente tem um limite financeiro. Então, a gente impõe esse limite para eu não entrar no estado de irresponsabilidade fiscal, de gerar despesa sem ter recurso para cobrir a despesa. A forma como o prefeito falou agora foi muito didática e só não entendeu quem não quis. Inclusive, tem um recado aí. Olha, uma coisa é fazer oposição, é da democracia, da república fazer oposição. Outra coisa é fazer terrorismo. Fazer terrorismo é algo bem diferente e que não ajuda ninguém, nem mesmo a oposição. O senhor citou sobre o repasse do ISS e do IPTU. Aí me vem outro problema que vai cair no colo de vocês. O problema que é o imposto único, o IVA. Por que o problema? Porque tudo isso vai ser arrecadado, digamos, numa conta só e depois o governo federal é que vai fazer o repasse para os municípios. O senhor está tranquilo com relação a isso? Tem muito prefeito que não está tranquilo, não. Não é difícil ficar tranquilo, por quê? Porque o prefeito ele tem a sua responsabilidade e ele está próximo do cidadão. Um cidadão, quando ele tem um problema, dificilmente ele vai conseguir reclamar diretamente com o governador ou com o presidente, porque o acesso é muito mais difícil. As responsabilidades são colocadas para o município, no caso a saúde. A saúde ela é municipalizada. Mas se o prefeito ele fica com restrição de acesso ao recurso, fica difícil trabalhar e fica difícil dar uma resposta à sociedade. Então, a reforma tributária ela é muito bem-vinda, mas a minha concepção e a minha experiência como gestor municipal é de que haja uma distribuição direta do recurso para os municípios, para que o município consiga gerir esse recurso e não ficar dependendo exclusivamente de repasse por contingente populacional. Porque nem sempre o contingente populacional está diretamente ligado à complexidade do serviço do município. A saúde é muito importante, para te dar esse exemplo. Tem um município pequeno, em que ele não tem uma alta complexidade. Ele tem um atendimento básico de unidade básica de saúde. O custo da unidade básica é pequeno. Então, não dá para fazer uma comparação direta. Aqui tem 10 mil habitantes, aqui tem 100 mil. Vamos repassar... 10 vezes mais. Não é. Foi excelente o senhor falar isso, porque o número de habitantes é um dos indicadores. Isso. Devem ser levados em consideração outros indicadores que fazem uma gestão, uma administração municipal ser mais ou menos complexa. É excelente o senhor falar isso. Exatamente. Então, tem que se levar muito em conta aí, quando for haver a sanção da nova lei tributária, de vários indicadores para que a distribuição do recurso seja muito justa, não só levando em conta o contingente populacional, mas toda a complexidade dos serviços prestados nos municípios, para que os gestores municipais eles consigam atender o interesse da sociedade. Qual a única razão de um agente político ocupar o seu cargo, quer seja ele vereador, prefeito, deputado, é servir a população. Então, para o agente político estar ali e não ter condições de atender o interesse da população, perde-se a razão, né, e o objetivo principal dos cargos políticos no nosso país. Então, a gente tem que atender o interesse do cidadão e, para atender o interesse do cidadão, tem que haver uma distribuição do recurso de forma muito transparente e que, né, o recurso ele seja suficiente para as ações de políticas públicas, quaisquer que sejam elas, saúde, educação, segurança pública, porque senão o agente político ele fica de mãos atadas. Hoje a gente está conversando aqui no Linha de Frente com o doutor Belitardo, ele é prefeito de Teixeira de Freitas, uma das maiores cidades do extremo sul da Bahia como um todo e um polo no extremo sul do estado. Ele está falando questões importantíssimas sobre gestão pública e que os legisladores vão precisar ter atenção, viu? Porque senão a bomba vai cair no colo de quem tem vizinho. O senador não tem vizinho. O deputado federal poucas vezes vai na base. O prefeito é que tem vizinho que vai na feira, o prefeito é que participa dos eventos locais, o prefeito é que ouve
a bomba, a responsabilidade cai no colo dele. Falando em responsabilidade, a gente está no meio da divulgação do censo de 2022. Havia uma previsão estimativa de população para Teixeira de Freitas, quase 170 mil habitantes, Isso. mas não chegou nessa estimativa. O que foi que houve? Qual o número que o IBGE contabilizou? Exato, foi uma surpresa. O censo foi divulgado recentemente. Existia uma estimativa para Teixeira de Freitas de 164 mil habitantes. O último censo foi em 2010, não houve uma recontagem em 2015, né, que geralmente se faz a recontagem de 5 anos. E esse censo de 2023 nos surpreendeu, ele já foi um pouquinho atrasado, com um número de habitantes de Teixeira de Freitas significativamente menor do que a estimativa. Veio 145 mil habitantes, é um pouquinho mais. Então, mais de 10% a menos do que a estimativa. Essa redução, a gente que está lá em Teixeira de Freitas, a gente não consegue entender, porque a cidade ela cresce de forma acelerada. Então, fisicamente, os custos com as estruturas todas, eles aumentam significativamente. Então, a cidade está a olhos vistos crescendo. E quando o censo ele vem com um contingente populacional a menor do que o esperado e um número significativo, nos assusta. Por quê? Porque o prejuízo disso aí a médio e longo prazo, ele pode haver. Mesmo que de imediato haja um decreto, né, do governo federal de não haver a diminuição imediata de recurso, dessa diminuição ser feita de forma escalonada, mas vai chegar um momento que vai haver diminuição de repasse de recursos, por exemplo, do Fundo de Participação dos Municípios. Então, isso aí vai trazer um prejuízo claro para a sociedade, e o que nos deixa desconfortáveis é que a cidade cresce, mas o censo mostra que ela diminuiu. Então, não faz sentido. Então, a população nos cobra isso aí. Então, eu, como gestor, a gente já fez várias reuniões e a conclusão que a gente chegou não dá para a gente fazer um novo censo agora, porque existe todo um custo para fazer o censo. Então, de que haja uma união aí de prefeitos, deputados, para que em 2025, que naturalmente deveria haver uma recontagem, que haja uma recontagem e que seja aportado o recurso para o IBGE para se fazer uma recontagem muito bem organizada, para que o número seja, se não for 100% real, que seja o mais próximo possível da realidade. Para não haver esse descontentamento da população e acaba vindo cobrar do prefeito. Prefeito, o que aconteceu? A cidade encolheu, você está crescendo. Eu falo assim, eu também penso da mesma forma, eu também não entendo não. E como gestor, a gente vai buscar esses caminhos, junto com outros prefeitos, junto com deputados, como o Tiago Correia, que é um grande amigo e está muito atento às situações, para que em 2025 agora haja uma organização, e tem que se iniciar desde já, porque eu sei que um recenseamento desse não é simples, para que haja uma recontagem, para que seja publicado um novo número em 2025. Tem uma pasta, um segmento da administração que eu tenho certeza que o senhor tem uma atenção muito especial, tanto que ele fez o convite à própria primeira-dama, a senhora Penélope, para assumir a pasta de assistência social. É isso aí. Como é que está a assistência social em Teixeira de Freitas? Tem muita gente precisando de ajuda, né? de um olhar mais carinhoso. Como é que está isso lá? Sim, a população que mais precisa é a mais vulnerável. Então, a finalidade da Secretaria, né, da Assistência Social, do Bem-Estar Social, é exatamente organizar de forma muito criteriosa e honesta quem mais precisa para a gente estar ofertando esse apoio. E são vários programas, tem a cesta básica, tem o auxílio moradia, são várias ações direcionadas a vários públicos, um morador de rua, um centro para dar alimentação para esses moradores de rua. Então, não é porque é a minha esposa, mas está sendo muito bem gerida a assistência social. A nossa equipe administrativa ela é muito boa. Então, a gente, dentro da máquina pública, a gente procura valorizar os profissionais que têm um desempenho muito bom. E isso aí, administrativamente, apresenta seu resultado. Então, a gente tem gerido a prefeitura, não só a assistência social, mas como um todo, a educação, a saúde, a segurança pública, o esporte, de forma altamente eficiente no quesito administração. Porque você enxerga os resultados.
Então, na assistência social, já existe esse resultado de satisfação da população nos vários programas que tem, de Bolsa Família, de aluguel social, do Centro Pop, os CRAs, os CREAS, o CRAM. Então, está muito bem gerida a pasta. Marcelo Guzmão Pontes Belitardo, prefeito de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, uma das cidades importantes que a gente tem no nosso estado. Ele, estreante na política, concorreu aí à prefeitura. O senhor teve, se eu fazer a conta aqui, praticamente o triplo dos votos do segundo colocado, não foi isso? O senhor, estreando pelo União Brasil, teve o triplo dos votos do segundo colocado? Ou mais, né? Foi, eu tive 33 mil votos de frente do segundo colocado. Isso capacita qualquer político, principalmente no interior da Bahia, a concorrer a uma reeleição com amplo favoritismo. É interesse do senhor ser candidato à reeleição? O que é que o senhor pode falar para os habitantes de Teixeira de Freitas em relação a isso? Sim, eu sou um pré-candidato à reeleição. Quando eu assumi há 2 anos e meio atrás, eu assumi com esse intuito de organizar a máquina pública em Teixeira de Freitas para ela se despontar, né, como uma cidade que se desenvolve e que não só que cresce de forma acelerada. Então, o nosso trabalho ele já apresenta resultados. Então, a gente tem entregas para a sociedade desde o primeiro ano de governo, em todas as áreas, mas principalmente nos pilares, que é a saúde, a segurança pública, a educação. Então, a gente tem mostrado o resultado. Só que 4 anos para você fazer a transformação que a cidade precisa é pouco, não é suficiente. Então, se a lei nos permite vir para a reeleição, ao invés de 4, governar por 8 anos, então eu sou sim um pré-candidato. O que a gente traz hoje para a sociedade é o trabalho que a gente tem feito, né? E qual a mensagem que a gente passa. Se a sociedade está enxergando mudanças na cidade e tiverem dispostas a nos dar uma oportunidade de conseguir, né, implementar mais mudanças e seguir com essa transformação por mais 4 anos, eu vou me sentir lisonjeado com a confiança novamente para governar a cidade por mais 4 anos. Como é que está a base do senhor na Câmara Municipal, nas principais lideranças de outros partidos além do União Brasil? Eu sou um cidadão do diálogo, então eu não sou extremista, nem de direita e nem de esquerda. Então, eu estou sempre aberto ao diálogo e conversas. Na Câmara de Vereadores, a gente tem um diálogo muito aberto com a grande maioria dos vereadores. Então, todos eles caminham junto com a gente. E o fator principal disso aí, sabe qual é? É quando existe a necessidade que a população cobra do vereador, que também é um representante da sociedade, e o vereador traz essa demanda para a gente procura atender. Sempre com muita transparência, mostrando que a gente precisa de recurso, né, para fazer um investimento e que para a gente ter o recurso, a gente precisa da Câmara para aprovar linhas de financiamento. Então, a relação ela é muito harmônica. Então, hoje a gente tem uma Câmara de Vereadores em que de 19 tem 17 na nossa base, né, que enxerga o que a gente está fazendo na administração do Executivo e por isso caminha com a gente. E a sociedade como um todo também. Lógico que a gente tem pesquisa, que a gente avalia o sentimento da população, mas mesmo sem a pesquisa, no caminhar pela cidade, a gente sente se a população está satisfeita ou não com a gestão. Então, e eu caminho muito pela cidade, eu não tenho por que me esconder da sociedade e também não tenho medo das cobranças. Então, nós temos 2 ouvidos. Se a gente tem 2 ouvidos, é para ouvir a sociedade. Então, ouvir, enxergar os problemas e poder corrigir. Então, nessa andança minha pela sociedade, a gente também sente o carinho da população. Então, em cada lugar que a gente vai e a gente conversa com 50 pessoas, tem 48 ali que estão, trabalhando, parabéns. E sempre vai ter 2 ali para fazer as críticas. Eu ouve as críticas e tenta corrigir. Se tem fundamento a crítica, a gente vai buscar a solução. Se não tem fundamento, é criticar por criticar, a gente também não leva em consideração, entende que é assim mesmo e que a gente não consegue agradar a todos.
Mas eu estou feliz com a resposta da sociedade para com a nossa gestão, que está enxergando o trabalho que a gente está fazendo e que não é fácil. Então, gerir a cidade com recursos limitados, com problemas demais, não é fácil. Então, a gente tem feito essa gestão muito transparente, próxima à população, e hoje a gente sente o carinho da sociedade e com isso aí, aliado a dados, números que a gente tem, a gente entende que existe uma boa aceitação, sim, da nossa gestão. Marcelo Bellitardo, médico, cirurgião, prefeito de Teixeira de Freitas, nosso convidado aqui hoje no Linha de Frente. Antes de encerrar, eu queria que o senhor mandasse um recado, uma mensagem para os Teixeiras de Freitense. É teixeirense ou Teixeira de Freitense? Como é que chama lá? Teixeirenses. Os teixeirenses que estão nos vendo agora, prefeito. Então, eu estou aqui em Salvador, mas o meu coração, uma parte dele sempre fica na cidade. É a cidade que eu cresci, que eu tenho um carinho muito grande, uma vontade que não dá para se quantificar em mudar a realidade da cidade, porque tudo que a gente faz para mudar a cidade, mudamos a vida das pessoas. Então, temos uma equipe muito engajada, na qual eu estou à frente, para essa transformação. Não é só da boca para fora, então a realidade da transformação já existe para todo mundo que está em Teixeira, que circula pelas vias da cidade. Então, vamos continuar trabalhando de forma incansável, de segunda a segunda, de domingo a domingo, porque a cidade merece, a população merece. Então, Teixeira de Freitas, ela tem um potencial incrível e ela pode ser, sim, uma das melhores cidades do Brasil. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a quem nos depositou a confiança há 2 anos, há quase 3 anos atrás, podem ter certeza de que a gente está honrando esse compromisso e não deixem de confiar no nosso trabalho. Eu sei que a informação é por demais importante. A oposição, ela sempre procura distorcer fatos, plantar notícias inverídicas, com o único intuito de mostrar para a sociedade algo que não é real. Então, a minha mensagem hoje continue acreditando no trabalho, estamos mudando a cidade e vamos mudar de forma acelerada cada vez mais, porque tudo que a gente faz é para você, cidadão teixeirense. Marcelo Bellitardo, nosso convidado aqui de hoje, médico e prefeito de Teixeira de Freitas, conversou conosco, falou assuntos importantes do jeito que o Linha de Frente gosta, para entender melhor nossa enorme Bahia. Um abraço a todos e até um próximo encontro.